Bom, vamos falar de Série D, Arthur Silva. Boa noite para você, porque o Santa perdeu, né? E é uma derrota, diferentemente daquela pro Ferroviário, né? Que você, pô, perdeu pro Ferroviário, é até bom, né? Porque já liga ali um sinal de alerta que não é um time batível, que tem que evoluir, tem que contratar. Mas hoje é uma derrota que, além de preocupar em termos de desempenho, né? Porque perdeu pro Central, inclusive não perdi há 14 anos, né? Dado de Cássio Zirpoli, né, que o Central de Caruaru não vencia o Santa no Arruda há 14 temporadas, venceu por 1-0 e o Santa Cruz agora também tem ameaçado a sua liderança, né? Por essa rodada ainda é líder, apesar do revés, mas na rodada seguinte, onde tem um jogo difícil, né, contra o América de Natal, né, que é o segundo lugar aí na chave, pode até perder o segundo lugar e nem o segundo lugar está garantido, né? Porque o Central também agora deu uma aproximada. Então, o que era sinal de alerta, Arthur Silva, vira uma preocupação de fato? Boa noite. Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está na audiência, a galera que está vendo agora ao vivo está aqui no chat, a galera que está vendo depois aqui um corte ou a live completa. Pois é, Fábio, eu me lembro que você tinha trazido a preocupação alguns programas atrás do Santa Cruz entrar na reta final dessa primeira fase, desligar o motor, achar que já estava tudo resolvido e aí depois ter dificuldades para retomar a competitividade quando a gente chegasse no mata-mata. Eu acho que essa preocupação ela não existe mais, tá, Fábio? Na verdade, agora a preocupação é se o Santa vai não se complicar em termos de classificação. Tá? Em termos de classificação, a situação do Santa Cruz ela segue muito confortável e o Santa está basicamente classificado para a próxima fase. Porém, o Santa não deve ter tranquilidade daqui para frente, porque essa derrota, assim, pode até ser que tenha, mas a tendência é que não tenha, porque essa derrota foi muito pesada em termos de tabela, tá? Em termos de classificação. E aqui classificação que eu digo não classificação para a próxima fase, mas classificação da tabela mesmo. Isso. Porque o Santa perde o jogo hoje, depois a gente vai entrar na questão do desempenho quando for analisar a partida, mas o Santa vai para uma partida agora muito difícil fora de casa contra o América de Natal, o jogo em tese mais complicado que você tem desse grupo. E se o Santa perde, é o natural que ele volte de Natal na terceira colocação do campeonato. Então veja, um Santa que há poucos dias, poucas semanas, a gente estava aqui falando sobre ser melhor campanha, e ainda é uma disputa hoje pela melhor campanha geral, ou o receio de que era um Santa que não ia ter nada para disputar nessa reta final da primeira fase, faltando ali 4 rodadas, a gente está falando de um Santa que pode muito bem voltar de Natal na terceira colocação. Não é nenhum cenário inimaginável, tá? Se o Santa perde do América e o Central vence o Santa Cruz de Natal em Caruaru, já seria o suficiente para o Santa cair para a terceira colocação, perdendo, por exemplo, a vantagem do mando de campo, né, no mata-mata na segunda partida, né, de decidir em casa. Então, é uma derrota em São várias termos de problemáticas, classificação. né, Arthur? É Sim, porque lá na frente, no último mata-mata, é a melhor campanha contra a pior campanha, né? Então você também, tendo uma boa campanha nessa primeira fase, você em tese evita adversários mais complicados, né? Adversários ali, a Inter de Limeira, que é um time do interior paulista, que é sempre forte, que é o líder lá do grupo A7, tem uma pontuação alta também, então você evita esse tipo de confronto, né, no mata-mata decisivo, né? Então, é, são muitas feridas, né, que esse resultado pode deixar ao longo dessa série D. completamente, Fábio. E eu diria que até do ponto de vista da equipe entrar pressionada, né? A gente vai falar depois do ponto de vista individual da atuação, mas vários jogadores já pressionados, levando vaia. E aí, se o Santa, por exemplo, tropeça contra o América, tenha certeza que o clima no Arruda nessa partida contra o Santa Cruz de Natal, que a gente tá vendo aqui na tela, né? Que é o desafio logo depois do América, vai ser de muita pressão. Porque, querendo ou não, é vergonhoso o Santa Cruz ter a campanha que teve até o momento, principalmente ali no primeiro turno, e a gente está falando aqui de uma possibilidade de, faltando 3 rodadas, ele jogar no Arruda estando na terceira colocação. E é uma possibilidade real que a gente está vendo agora. Então, só para ilustrar o quanto foi uma derrota dura, inesperada e que não poderia acontecer. Né? Como você bem pontuou, se a última a gente poderia falar que faz parte, melhor perder agora do que perder depois, eu acho que essa derrota de hoje não tem nenhum atenuante, é realmente muito preocupante, mas, e aí eu vou dar mesmo, eu vou trazer aqui o copo mais cheio,
diante desse meu comentário que foi muito mais focando no copo meio vazio. O Santa ainda segue na liderança, o Santa ainda segue com a classificação basicamente encaminhada, não precisa também já se gerar uma crise maior do que é o necessário, mas é meio que assim, ó, aqui tem que demarcar uma linha e os erros que foram cometidos aqui, eles não podem acontecer mais. Porque se eles continuarem acontecendo, a gente vai penalizar, não apenas pensando em mata-mata, porque a gente sempre fez programas aqui projetando, ó, oh, isso aqui pode ser muito ruim no mata-mata, tem que tomar cuidado com isso com mata-mata. Mas eu diria que em relação à campanha da primeira fase mesmo, que como você bem pontuou, ela é definidora em relação ao mata-mata. Né? Se o Santa Cruz, por exemplo, ele não termina na primeira colocação no grupo, mesmo que ele seja segundo, mas isso significa que o caminho dele até o terceiro mata-mata, que a gente chama de mata-mata do acesso, vai ter um líder de grupo aí no caminho, por exemplo. Isso. Sabe? Então o Santa sendo primeiro evitaria isso. A gente falava muitas vezes aqui do caminho que parecia, né, ser um pouco mais acessível com o Santa sendo primeiro. Eu nem estou falando do último mata-mata, que ali a gente não tem como projetar muita coisa, porque é difícil, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, muitas partidas, campanhas ali que podem variar. Mas, enfim, o desempenho que o Santa está caindo agora, está tendo queda, né, nessa primeira fase, pode acabar penalizando a equipe não só no mata-mata, mas na primeira fase, que no final do dia influencia no mata-mata, que é o mais importante. Então, olhos abertos aí, sinal de alerta ligado para a equipe, como eu falei, demarcar uma linha e dizer, ó, daqui para frente não dá mais para cometer esses erros. Muito bem, a galera chegando aqui no nosso chat, né? O Alvin BR tá por aqui. O Michel Xavier, ele fala que dividiu esse jogo com o do Bayern. E esse goleiro não passa nenhuma confiança. Eu teria receio no mata-mata, que é o Felipe Alves, né? Que inclusive uma das principais contratações aí. Na hora do campinho a gente fala aí sobre o Felipe Alves, que foi mal, né? No gol do Central. O Ultra One 799, ele fala, mata-mata é outro campeonato. Veja os times que subiram ano passado e a colocação deles nos seus grupos. Eu sei de um dado interessante, que talvez até para o Santa seja mais positivo do que negativo, das melhores campanhas, né, desde que a gente tem esse formato da Série D com 8 clubes, né, em cada grupo, só um líder geral subiu, que foi o Ferroviário de 2021, talvez, 22. Só ele foi o líder geral que subiu, né? Então, esse ser líder Ferroviário aí, ele foi campeão invicto. Campeão, isso. Não perdeu nenhum jogo na campanha inteira, foi surpreendente. Assim. Então, realmente, não ser líder ou não ter a melhor campanha, de fato, não quer dizer nada, porque o mata-mata começa do zero, mas também tem outros componentes, né, Arthur? Como a gente falou aqui, é o time entrar no mata-mata com a confiança abalada, e para um time como Santa Cruz, né, e eu bato muito nessa tecla aqui, quando é o Náutico, por exemplo, e times da Série C, né, os times grandes da Série C, que às vezes eles possuem uma dificuldade maior em sair de uma fase ruim, né, porque a pressão é maior. E os jogadores de Série C e Série D, apesar do elenco do Santa Cruz ali ser um elenco que até talvez jogaria uma Série C, é mais difícil, né? Porque o jogador ele é pior tecnicamente, um jogador pior tecnicamente, mais pressionado, ele tende a ter uma dificuldade de dar uma resposta de uma forma mais rápida, né? Então, eu acho que claro que tem a questão da tabela que é importante pro Santa Cruz, mas acho que na minha visão é muito essa questão mesmo de torcida começar a vaiar, né, do jogador a bola começar a queimar no pé dele, um jogador que tá com uma confiança boa já não começa a acertar tanto, né? Aí você pega um time lá sem torcida no mata-mata, que o jogador tá tudo levinho, não tem ninguém enchendo o saco dele, não tem na coletiva, não vai nenhum jornalista, o cara tá de boaça, né? Joga leve contra um time pressionado. E isso numa Série D, Arthur, pode fazer a diferença, né? Então acho que, além da questão da pontuação, é voltar a ter um rendimento que passe confiança. Exatamente, Fábio. E isso que você tocou é um ponto importantíssimo. O torcedor de Santa Cruz, ele tá calejado com isso já, né? E já foi tema aqui do nosso programa várias vezes, em vários anos. Quanto, por exemplo, na última vez que o Santa Cruz esteve na Série D, em 2023, a gente falou muito sobre isso, como o Santa era uma equipe, é o cenário diferente de agora, tá? Mas naquele momento o Santa era uma equipe que não tinha mais investimento do que os outros que ele estava enfrentando, não tinha um elenco tão superior, mas tinha um ponto que poderia ser uma fortaleza, mas que na verdade acabava sendo uma dificuldade maior, que era justamente essa pressão. Porque o Santa jogava com públicos grandes, mas o que poderia ser uma vantagem para ele, muitas vezes era uma desvantagem, porque a equipe não vivia um bom momento e aí se tornava uma pressão ainda maior
para jogadores que não são habituados a jogar nesse tipo de contexto. Eu digo que é uma situação um pouco diferente, porque o Santa Cruz de hoje, a gente vê que é uma equipe que tem um investimento maior, pelo menos, do que a média da competição. Né? Não sei, não vou aqui conseguir cravar que o Santa seja a maior folha, mas seguramente o Santa está entre as maiores folhas da Série D. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Santa Cruz tem jogadores como o Thiago Galhardo, que está aqui na foto, que deve ser um dos ou o jogador mais caro que a gente esteja disputando a Série D. Então, o Santa esse Deve ano ele pagar pelo menos consegue. metade da folha do Central, se não pagar toda, né? Exatamente. Então, assim, dessa vez a gente vê um Santa que realmente tem a camisa sendo um diferencial dentro de campo, né, de investimento, de poderio, de elenco e tudo mais, mas que esse outro lado da moeda, ele é sempre um fantasma ali. Porque, bem verdade, o Santa não viveu nenhuma crise nesse sentido ainda dentro da Série D. Por mais que hoje tenha tido vaias, mas assim, foi algo pontual, depois que a equipe já estava perdendo. Você imagina, como eu falei, se o Santa acaba tropeçando contra o América. E aqui, o torcedor que está vendo, pensando que a gente está pessimista, a gente está fazendo análise considerando o pior cenário, porque é aquela, se vencer também não tem que ser feita análise, né? Tá tudo certo, não, É. não tem por que existir preocupação. Eu estou imaginando o pior cenário, que é para se debruçar em cima do que poderia acontecer nesse pior cenário. Você vai para um jogo contra o Santa Cruz de Natal, que o Santa teria nos últimos 4 jogos 3 derrotas, sabe? Então, é justamente esse receio de, por mais que seja um jogo em tese bem acessível contra o Santa Cruz de Natal, mas quando você coloca tudo isso no caldeirão ali, da pressão, você está numa sequência ruim, tem que vencer e tudo mais, pode acabar complicando. Então, esse é um ponto importantíssimo, mas é isso. Eu acho que assim, é tomar os aprendizados. Não precisava ter perdido hoje para ter esses aprendizados. Eu sempre digo que você pode e deve aprender, mesmo quando está vencendo. A gente já falou aqui várias vezes das partidas do Santa Cruz, mesmo quando estava vencendo, que existiam aprendizados a serem tirados, coisas que precisavam evoluir. Não precisava ter perdido hoje para isso, mas já que aconteceu, que pelo menos se aprenda e se tente evitar daqui para frente. Mas eu acho que assim, pela primeira vez na campanha, vale um sinalzinho de alerta aí para o Santa daqui para frente. Por outro lado, Fábio, para trazer uma luz positiva, o Santa ele pega agora o América e depois disso ele quase que encerra a fase mais difícil, né, da sua tabela. A tabela do Santa Cruz ele tem esse miolo mais complicado, porque se a gente vê ali, né, como a tabela é espelhada, o Santa começou contra 13 Horizonte e Santa Cruz de Natal, aí depois ele pega América Central, tem um Souza no meio, mas Ferroviário, e depois a mesma coisa. América Central e Ferroviário eu destaquei porque são justamente as 3 equipes que estão hoje no G4. Então o Santa, depois de pegar o América, ele vai ter 2 partidas em casa e vai enfrentar adversários que hoje estão fora do G4 e que pode ser, né, dependendo aí dos resultados do Ferroviário, etc., que o Santa enfrente Horizonte 13 sem muita ambição no campeonato, sabe? Então, olhando mais uma vez o copo meio cheio, talvez o Santa consiga nessa reta final ter um embalo para chegar no mata-mata num bom momento, né? Como o Santa começou a competição muito bem embalado, ele pode também terminar ali a primeira fase embalado e chegar bem para o mata-mata. Não tem nada perdido, o Santa Cruz ainda é líder, a posição está ali, está em primeiro, mas eu acho que é melhor a gente estar falando isso agora para se ligar do que lamentando lá na frente. Eu acho que a grande chave aí para o Santa vai ser lidar com esse momento de instabilidade, né? Saber entender aí esse momento e conseguir dar uma resposta rápida aí nesses jogos que faltam. Né? Ainda faltam alguns jogos aí para o término desta primeira fase, né? 4 jogos ainda. Então dá para se recuperar, né? Dá para chegar com a confiança boa ali para o mata-mata. Tem uma tabela que ajuda, né? Tem o jogo mais complicado que vai ser agora contra o América de Natal fora. Mas depois são jogos ali que são bem viáveis, né, pro Santa Cruz conseguir pontuar e voltar a ter um bom futebol. O Johansson, 28, ele lembra que o Ferroviário, né, que a gente comentou aqui, né, que foi o único time de melhor campanha geral que conseguiu subir, ele subiu nos pênaltis contra o Maranhão, tem isso, né? Também não foi um acesso, apesar de ter sido invicto, não foi tão fácil assim. O Júnior O Moura. Maranhão, o Maranhão para quem não sabe, o goleiro do Maranhão era Moisés, que hoje está no Santa Cruz, não viveu bons momentos com a camisa Isso. do Santa essa temporada. E uma curiosidade que eu sempre lembro, Fábio, dessa questão da melhor campanha, a Ferroviária de Araraquara teve um ano, eu acho que foi o primeiro ano, ela perdeu pro Atlético Cearense, o antigo Uniclinic, né, que Isso. virou Atlético Cearense, ele conseguiu acesso, e foi exatamente isso. A Ferroviária era a melhor campanha,
sempre foi a melhor campanha, porque às vezes você pode, assim, chegar no mata-mata do acesso na melhor campanha, mas você não era a melhor campanha durante o campeonato, né? Sei lá, a melhor campanha caiu no primeiro mata-mata, no segundo, e você era, sei lá, a terceira melhor campanha e se tornou melhor campanha, enfim. Mas a Ferroviária sempre vinha bem, pegou o Atlético Cearense e subiu. E eu me lembro muito disso porque o Santa, quando jogou a Série D de 2022, que foi a Série D que o Santa eliminou o Retrô, eu sempre procurava, toda rodada, né, atualizando ali o Santos Status, que está até um pouco parado, eu ficava olhando assim, a equipe que subiu, que tinha melhor campanha, pior campanha nesse momento, para sempre ter alguém para se agarrar ali, sabe? Tipo, o Santa tinha 15 pontos na tabela, alguém que tinha 15 pontos nesse momento já subiu, e sempre aparecia esse Atlético Cearense. Ele era sempre o azarão que aparecia nas análises, por isso que eu me lembro bem. Mas assim, é um torneio completamente traiçoeiro, e por isso que eu digo que assim, o mata-mata do acesso não tem como a gente fazer projeção nenhuma. Porque É, seguramente favoritos vão cair no meio do caminho. Vai ter gente que ninguém dá nada que vai chegar lá, sabe? O próprio Santa mesmo, ninguém sempre sabe nem tem, se vai né? chegar lá. A gente nem sabe se vai chegar lá também. Então, assim, é muita coisa ainda para rolar até chegar nesse momento. O Retrô, né? Até subir também. Nos anos até que ele passava mais confiança, né? Foram os anos que ele não subiu, né? E ano passado subiu num, num ano que nem foi tão bem assim, né? Não teve uma campanha Sim, tão, passou nos tão pênaltis todos os discrepante, né? mata-matas, É, exceção da final, né? então acho que Série D é muito. Acabou a primeira fase, eu acho que o Santa tem que, primeiro, voltar a vencer para a confiança voltar, né? Porque isso de fato vai importar para o mata-mata. Né, mas depois era tudo, né? Também não é, foi o líder geral, foi o líder da primeira fase, aí tá tudo certo, somos os melhores times e aí só vai cumprir tabela, né? Até subir. Não é isso, né? Acho que é saber aí que quando a gente for pro mata-mata é um novo campeonato e talvez Arthur daqui a pouco para falar do Náutico, Arthur Silva. Essas derrotas, uma fora e uma em casa, também. Claro que perder não é bom, né? Assim, mas também para o time também entender as suas limitações, porque você também começa a ganhar tudo, né? Aí perdeu do Ferroviário, aí, mas foi fora de casa, foi um acidente, no Arruda a gente é imbatível, vai ganhar todo, aí perde no Arruda, você já abre o olho ali, os jogadores já têm uma concentração maior para as partidas, né? Não pode perder tanto gol, né? Hoje a gente vai entrar no jogo, mas o Santa estava controlando a partida, né? Tinha mais chances de gol, não aproveitou até a expulsão e depois tomar o gol. Então acho que dá para tirar dessas derrotas algo positivo aí para a sequência da competição. E quer entrar no jogo já, Arthur Silva? Ou quer falar ainda Não, acho que desse. já dá pra gente falar sobre o jogo, já pontuamos bem ali a parte de tabela, né? O impacto que a derrota tem. Acho que dá pra gente trazer agora um pouco mais a Isso. parte técnica. Então é isso, vamos entrar no jogo, né? É, acompanha o jogo ali também, tela dividida, né? Com o Mundial de Clubes. Mas me pareceu, cara, a sensação que passava, Arthur Silva, não sei, você que obviamente viu com mais atenção do que eu, era que o Santos ia abrir o placar a qualquer momento, né? No primeiro tempo ali teve o chute do Galhardo que bateu na risca ali, né? Teve uma dúvida se foi gol, mas pela imagem ali até deu diminuir a velocidade de reprodução, me pareceu que de fato ali a bola ficou fora, né? Não foi dentro do gol. Mas me parecia um jogo relativamente controlado que a qualquer momento ia sair um gol do Santa Cruz. Aí o tempo foi passando, o gol não foi saindo, e aí teve a questão ali no segundo tempo, né? A expulsão, depois o gol, né? Numa falha ali da defesa, e aí pouco tempo também para tentar reagir, o Santa não conseguiu, né? É mais ou menos isso mesmo. Acho que faltou mais um ímpeto ali para definir o jogo e o Santa ficou com a sensação que poderia marcar um gol a qualquer momento. Esse gol não foi saindo e aí o jogo foi se complicando. Fábio, tem sim esse ponto que você falou de aquela sensação de que o gol sairia a qualquer momento, principalmente no primeiro tempo. E eu diria que essa sensação ela foi muito mais por um jogo que parecia controlado pelo Santos sob o ponto de vista de não sofrer com o Central. Porque o primeiro tempo do Santos, se a gente pega os 45 minutos, tirando ali um recorte, talvez entre os 6 e os 20 minutos, algo assim, que foi um momento de um jogo um pouco mais igual, onde o Central chegou a ter uma chegada num vacilo ali da zaga, que Diego Aragão
tenta dar uma puxeta, a bola vai para fora, e o central aproveita alguns erros de passe do Santa para chegar no último terço, mas não consegue levar perigo. Então, foi um momento ali do jogo mais disputado, mas tirando esse recorte, foi um Santa que dominou a partida nesse primeiro tempo. Principalmente, eu diria que o melhor recorte do Santa foi do começo do jogo até esses 6 minutos. Foi quando o Santa conseguiu construir mais. Né? Nesse recorte aí, o Santa chegando muito pela direita, ele tem uma chegada que é um cruzamento de Yuri Ferraz, o desvio de William Júnior, Giovani sozinho, ele acaba desperdiçando, né? Ele finaliza e o goleiro faz a defesa, o goleiro Milton Rafael, a primeira defesa dele boa na partida. Depois a gente tem um cruzamento de Yuri Ferraz e Matheus Vinícius cabeceia mal para fora. Depois a gente tem outro cruzamento de Yuri Ferraz, Giovani ele finaliza de primeira, a bola fica na marcação, então era um Santa que ia abafando o central. Aí ele para naquele momento, depois você tem esse momento ali que o jogo fica mais dividido e o Santa volta a dominar após isso, mas é um domínio sem o Santa conseguir levar muito perigo. Nessa segunda parte ali do primeiro tempo, né, dos 20 até os 45, mais acréscimos, a gente vai lembrar de chance clara de gol apenas a finalização no travessão, né, de Gabriel Galhardo, né, uma jogada pela esquerda de Giovani, ele acha muito bem o Gabriel Galhardo na entrada da área, a finalização, a bola bate na trave, quica, e não é gol, e de fato eu acho que não tem nem muita polêmica quanto a isso, porque tem um. O primeiro replay ele é meio duvidoso da gente ver por causa do ângulo. Mas depois a própria transmissão, e aqui fica até um elogio a transmissão da TV Coral, que eu sinto que vem evoluindo como é natural, né, jogo após jogo. Agora a gente já tem comentários, já teve arte ali de escalação. Na questão do replay, eles já conseguem dar um replay em outro ângulo, né, com outra câmera, e com a velocidade menor para justamente tirar dúvidas em lances assim. Então, por exemplo, nesse lance, pouco tempo depois, eles conseguiram um ângulo melhor. E aí colocaram a visualização um pouco mais lenta e deu para ver que a bola aqui que exatamente na linha ali, ela não entra. Se tiver entrada, é um fiapinho da bola. Não entrou de forma alguma a bola completa. Então, realmente não foi gol, não tem discussão quanto a isso. Então, basicamente, você só vai lembrar disso. Tá? Uma finalização de Galhardo, de fora da área, de muito longe, e o Santa não conseguiu criar. Então, foi um primeiro tempo de um Santa que não sofreu contra o Central, é bem verdade, mas um Santa que faltou criatividade, faltou ímpeto, faltou criação de jogadas. E aí eu acho que isso aconteceu por alguns motivos. Primeiro, porque a equipe errou muito passe, e para mim a representação disso fica no setor do meio-campo. O Gabriel Galhardo errou mais do que é o costume dele errar, mas mesmo assim eu não vou colocar ele na fogueira, porque eu acho que ele foi um dos poucos jogadores do Santa que tentou, e a gente vai falar melhor sobre isso quando chegar no campinho. E os pontas do Santa não estavam inspirados na partida. O Thiaguinho num jogo bem ruim do Thiaguinho, e o Giovani que levava um pouco mais de vantagem, mas participando muito pouco da partida, talvez por causa do jogo também muito ruim do lateral esquerdo Vinícius Silva. Então, foi um Santa que ele dominava, não sofria muitos riscos, mas quando chegava no último terço, faltava realmente acertar a jogada, sabe? Não foi uma jornada técnica boa da equipe na parte ofensiva, principalmente nesse setor. E aí a gente termina o primeiro tempo um pouco com essa sensação, Fábio, porque por mais que o Santa não tivesse tendo muitas jogadas, mas acabou o primeiro tempo com o Santa sem sofrer perigo e tendo duas ou três chances ali boas de marcar, né? Você teve a finalização no travessão, a chance de Giovani, outros cruzamentos e tal. Então você pensou, pô, se manter isso, você vai, em algum momento, a bola vai entrar. Mas no segundo tempo, eu já acho que o cenário, até mesmo antes da expulsão, não era esse. E aí no segundo tempo a gente vê um central que volta melhor para o segundo tempo, sem dar muito espaço para o Santa, sem deixar o Santa criar jogadas, e que chega muito bem, principalmente atacando pelo lado direito, lado esquerdo defensivo do Santa. Né? O central ele aciona no segundo tempo Zé Arthur, que é um conhecido aí da torcida do Santa, porque no começo da temporada ele estava no Santa Cruz e ele entrou em talvez 2 ou 3 jogos, muitas poucas aparições que ele teve no elenco, mas o suficiente para o torcedor entender que ele não tinha nível para o Santa, mas no Central ele entrou hoje e dá para se dizer que mudou um pouco o jogo ali para o Central, não só pelo gol, mas antes disso era um cara que estava ganhando muitas jogadas pela direita. Né? O Natan, que substituiu o Vinícius Silva aí de forma até justa, porque o Vinícius Silva não estava bem como eu citei antes, mas está estreando hoje o Natan, mas não deixou um bom cartão de visitas, porque ele perdeu quase que todas as disputas. A gente via ele tentar quase todas as jogadas, ir para a trombada, para ver se conseguia levar vantagem, e não conseguiu. O Central chegou muito por aquele lado. Antes mesmo da expulsão, o Central tem duas chegadas de muito perigo ali entre os 10 minutos,
Primeiro, uma chegada pela direita que ele chega com o Zé Arthur, né, num contra-ataque, uma finalização e Felipe Alves espalma, a bola já ia até para fora. Mas assim, tudo bem, Felipe Alves quis conferir, mas não dá para colocar como uma grande defesa dele. E depois, uma outra chegada pela direita, novamente com o Zé Arthur, ele faz o cruzamento e a bola tá entrando ou estava prestes alguém do central completar ali para o gol e Eurico acaba salvando. Então, duas chegadas muito perigosas. E um Santa que não consegue levar tanto perigo. A gente vai lembrar aqui de uma jogada individual de Giovani, que ele puxa para o meio e finaliza no cantinho, o goleiro espalma. Uma tentativa de Balotelli que a bola desvia. Um chute de Balotelli de fora da área, um belo chute, inclusive, mas a bola vai para fora. Então, perceba como é um Santa no segundo tempo que não tem construção de jogadas. No primeiro tempo, com todas as limitações, eu ainda citei aqui duas ou três jogadas que o Santa construiu e levou perigo. No segundo tempo, a gente tem quase que apenas jogadas individuais, finalização de fora da área, ou essa jogada de Giovani que ele puxa para o meio e finaliza no canto. Então, era um segundo tempo já muito pobre do Santa e que não dava a sensação de que o Santa ia marcar a qualquer hora. Na verdade, eu acho que a sensação ali do segundo tempo era uma cara meio que de 0-0, né? Talvez ali com alguma equipe tendo um escapado e conseguindo o gol, mas a sensação era essa. Até que vem a expulsão, né? Uma expulsão completamente infantil de Matheus Vinícius, porque eu falei aqui do primeiro tempo e esqueci de pontuar, mas é, no primeiro tempo, Matheus Vinícius leva um cartão amarelo de forma completamente desnecessária. Ele sofre uma falta, a falta está marcada, e depois da falta estar marcada e o árbitro está na frente dele, ele vai lá tomar satisfação com o jogador do central, empurra, esbarra com o jogador e leva um amarelo completamente gratuito. Porque eu estava conversando sobre isso no WhatsApp. Na hora que sai o lance, eu falei: isso primeiramente, que não é a primeira vez, tá? Que Matheus Vinícius acontece esse tipo de coisa. Desde a semifinal contra o Sport, que eu sinto que ele está muito, não sei, sem paciência, querendo aparecer, não sei exatamente o que é o motivo para ele agir dessa forma, mas está sempre envolvido em alguma confusãozinha no jogo, em alguma discussão, algum lance desnecessário que acaba colocando em risco ali ele levar um amarelo, levar uma expulsão e tudo mais. E aí, uma hora ou outra, ia acabar sendo premiado. E naquele momento que teve, eu falei: ó, ele precisa aprender e parar de ser juvenil. Até usei essa expressão, porque para mim o cara que levar um cartão amarelo desse é um juvenil. Você já tem a falta marcada, o lance já passou e você na frente do árbitro vai ter uma satisfação. Qual é a necessidade disso? E aí um torcedor falou: não, acontece, o sangue sobe. Eu disse: o problema é que no mata-mata isso aí pode acabar a campanha do Santa. E eu não sabia que ia vir a expulsão depois. Porque ele leva esse amarelo e a expulsão vem em outro cartão amarelo completamente desnecessário. Ele está numa jogada no ataque e deixa o braço para cima do jogador do Central. E aí, assim, eu vi muita reclamação de torcedores do Santa e também de Marcelo Cabo em relação à arbitragem, mas eu acho que nesse lance não cabe a reclamação. Eu vi muita gente falando da reclamação no sentido: o quarto árbitro estava encoberto, como é que ele viu? Mas o replay na transmissão ele é muito claro, tá? Matheus Vinícius ele deixa o braço no jogador do Central. E não me parece um movimento natural dele na jogada. Me parece realmente ter sido proposital. Não acho que era lance para vermelho, porque não tem o gatilho, né? Não é uma cotovelada, mas ele deixa o braço. E tendo já amarelo, leva o segundo amarelo, é expulso. E aí, já estava fora do próximo jogo, porque o primeiro amarelo que ele leva, ele fica suspenso já contra o América, mas coloca o Santa Cruz numa situação complicada, faltando mais de 20 minutos ali de partida, se você considera os acréscimos, e o Santa Cruz com um jogador a menos, né? E aí, para completar, a partir do momento que o Santa tem a expulsão, eu acho que entra outros dois personagens da partida. O outro é muito claro que é Felipe Alves, né, que falha clamorosamente no gol do Central. E aí a gente não precisa nem entrar tanto em detalhe. O gol a falha é muito clara. Não entendi de forma alguma a entrevista depois do jogo de Felipe Alves, fingindo que a falha não aconteceu, porque ele é perguntado sobre isso e disse que não entendeu porque foi, assim, não entende as vaias, para que vaias desse nível, pelo amor de Deus, né? Se ele não sai do gol, não tem gol naquela jogada. Porque a bola tá vindo, tem dois jogadores do Santos, eu acho que é Natan, que tá assim, de frente pra bola. A não ser que Natan falhasse clamorosamente, ele ia cortar a bola de cabeça. Felipe Alves sai do gol, desnecessariamente, mas beleza. A bola dava ali para ele ter agarrado. Ele sai do gol, segura, tá tudo ótimo. Mas ele sai do gol e entrega pro jogador do Central, Zé Arthur, sozinho marcar o gol. E na entrevista pós-jogo, Foi um ele diz: passe, não, né? exatamente. Aí na entrevista pós-jogo, Fábio, ele diz assim: não, porque quando você tem um jogador a menos, vai ter sempre um adversário que vai estar livre. A gente levou o gol, inclusive, no jogador que estava livre. Pô, estava livre porque ele deu a bola pro cara. Ele arrumou a bola pro jogador do Central. Faltou somente ele comentar isso. Sabe? Então, assim, inadmissível uma falha dessa. Não dá.
Já é o terceiro jogo seguido que Felipe Alves falha e vai pesar muito na avaliação que a gente vai fazer sobre ele no campinho já já. Então esse é o primeiro personagem. E o segundo personagem, que talvez tenha passado um pouco batido, né, aos olhos da torcida, diante de todas essas conjunturas, e é fato que ele é um personagem menor, porque a gente está falando de um jogo onde você tem uma falha clamorosa do goleiro e um zagueiro expulso, mas Marcelo Cabo também, para mim, depois da expulsão, ele acaba com qualquer chance do Santa Cruz na partida. Tá? A mudança que ele faz, tirando o Gabriel Galhardo para colocar Tanque, eu não entendi. Até agora o que ele quis com essa mudança. Ele basicamente tirou a única possibilidade que o Santa Cruz tinha de armar o jogo, de buscar o jogo para frente. Ele acabou com essa possibilidade, fazendo essa mudança. E também tirando o Giovani para colocar o William Alves. Ele tira a outra possibilidade que o Santa Cruz tinha de conseguir algo na partida. Porque não era uma grande partida de Giovani e não era uma grande partida de Gabriel Galhardo. Mas são dois jogadores que conseguem encontrar alguma coisa na partida. A gente já falou aqui várias vezes de como Giovani tirou um coelho da cartola para o Santa Cruz, sabe? Seja fazendo gol, seja armando uma jogada. A gente falou da própria jogada que o Santa Cruz teve, a melhor jogada na partida, que foi uma jogada de Giovani para Gabriel Galhardo. E Gabriel Galhardo também, que a gente já viu várias vezes dando bons lançamentos, armando jogada para o Santa. Então, numa partida em que as coisas não estavam funcionando bem, você não podia abrir mão desses dois jogadores. Sabe? A mudança era muito clara que tem que ser de Galhardo. Não o Gabriel Galhardo, o Thiago Galhardo ter sido sacrificado para colocar o William Alves. O Thiago Galhardo não fez uma boa partida hoje, não estava conseguindo participar do jogo. E eu acho até que eu tiraria Renato, que ele acionou no segundo tempo, porque para mim, claramente, Renato mostrou que não tem condições físicas ainda de jogo. A gente vai falar melhor disso na análise individual, mas assim, as mudanças de Marcelo Cabo também acabaram com qualquer chance que o Santa Cruz tinha de se encontrar na partida. A equipe virou um bando completamente dentro de campo. E aí, levou o gol e depois era óbvio que não ia conseguir. Ainda conseguiu um gol ali que foi anulado por impedimento de Tanque, que além de não conseguir ajudar muito no Santa, ainda atrapalha, ficando impedido nesse tipo de jogada. E o jogo termina 1-0 para o Central, de forma justa. Um Central que a gente sempre faz análise aqui no viés do Santa, mas o Central também precisa ser valorizado, que é uma equipe que se Isso. reconstruiu muito bem pós-Pernambucano. Eu vejo muito desavisado aí, principalmente rivais do Santa, que olha o grupo do Santa e diz, esse grupo é fácil demais. Olha o Central que foi rebaixado, onde está, mas ó, o Central que joga hoje, ele não tem nada a ver com o Central do Pernambucano. É uma equipe que mudou completamente, sabe jogar o campeonato, tem um técnico experiente na competição, que já conseguiu, inclusive, acesso com a América de Natal, conhece como funciona e que está fazendo um ótimo trabalho. Tá? O Central foi para o Arruda com uma estratégia muito bem montada e executou muito bem sua estratégia. Porque eu falei do viés do Santa, né? De que os pontas não estavam inspirados, a equipe no último texto estava errando bastante, mas a gente tem que valorizar também um Central que fez um jogo defensivamente muito correto, sofreu poucos riscos, é bem verdade, sofreu riscos mais do que o Santa sofreu com o Central, se a gente for olhar em termos de participação do goleiro, mas também é natural, o Central estava jogando fora de casa, contra o Santa, enfim, mas soube se portar muito bem, e é um visitante muito indigesto, né, nessa competição. Cássio trouxe Isso. aqui nos comentários os números, acho que vale destacar aí. 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Tem mais pontos do que jogando em Caruaru. Lá foram 3 vitórias e 2 derrotas, né? Então, campanha muito boa. O Central que deu uma encaminhada na classificação, né? Vamos passar por ela agora, porque o Santa ainda é líder, né? Com 22 pontos, mas o Central é o segundo com 20. Né? Ele abriu 7 pontos para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que é o quinto colocado. Né? Então, 7 pontos, tendo 12 em disputa, difícil tirar. Né? Então, de fato, o Central aí Eu diria encaminhando que os três primeiros, muito Fábio, bem. já se Isso, classificaram. Só tem uma vaga em disputa nesse grupo, que é a quarta vaga, que hoje está com o Ferroviário, né? Isso, exatamente. O terceiro é o América de Natal com 19, né? Por isso a importância do próximo jogo, né? Porque se o Santa perde do América de Natal, né? O América de Natal vai passar à frente, né? Porque vai ter um saldo de gol melhor. E aí o Santa cairia para segundo, e se o Central, né, vencer o seu jogo na próxima rodada, deixa eu só ver aqui o próximo adversário, É o Santa Cruz de Natal, é o Santa Cruz no, de Natal, no Lacerdão. em casa, né? Se ele vencer, o Santa pode cair para terceiro. E aí, como a gente já vinha falando aqui, ser terceiro significa que na próxima fase você vai jogar a volta fora de casa. Você joga a ida em casa e a volta fora de casa, né? Então, de fato, essa questão da classificação, a classificação para a próxima fase está garantida, né? Para o Santa Cruz, praticamente garantida, mas
tem que ficar pelo menos em segundo, né? Pelo menos em segundo ali para você decidir, pelo menos esse próximo mata-mata como mandante nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Né? O Central que caiu, né, no Campeonato Pernambucano é até um pouco cruel, né, o nosso futebol brasileiro, porque o Central ele tá no all-in, né? Ou ele sobe para a Série C para ter calendário, ou então ele vai ter que jogar a segunda divisão pernambucana no ano que vem para depois subir, para depois tentar de novo uma vaga na elite, em alguma série, né, do futebol brasileiro, na Série D no caso. Então é complicado. Inclusive eu sou a O favor da Série Central, D. ou ele sobe agora, É, ou ele só vai poder ter uma chance novamente, talvez em 2028. isso, de jogar, né? Porque de jogar, exatamente. Então, assim, ele tem a chance agora e ele só vai ter uma nova chance, possivelmente em 28. Para isso, ele teria que subir em 26 e fazer um campeonato pernambucano bom em 2027 para ter a chance em 2028. É isso, né? Inclusive eu sou a favor da CBF, era pra na Série D, passou de fase, garante a Série D do outro ano. Aí você dá uma vaga a menos aí pro no estadual, né? Além de dar duas por estado, como é a média, né? Dá uma só e mantém, porque, enfim, você não consegue fazer um projeto a longo prazo, né? Você depende muito do estadual, que é muito incerto também, né? Fórmulas cada vez mais enxutas, né? Das competições, e você colocar um calendário de um time dependendo exclusivamente de um estadual, eu acho muito ruim, viu? Inclusive, CBF, que agora mudou de presidente, que até parece que tem boas ideias, né? Vamos ver se ele coloca de fato em prática. Dá uma melhorada aí nesse calendário, porque não dá pra você. Ou você sobe ou você não tem calendário, assim. Enfim, tem que ter um. O time pode ser quinto colocado geral dessa Série D, né? E pode não jogar no próximo ano, né? Então é um dos absurdos aqui que a gente tem no nosso futebol brasileiro. Comentário aqui da galera, antes da gente ir pro campinho, Arthur Silva. O Tarcísio Xavier pergunta se o Santa Cruz se acomodou com a tabela ou realmente o Central é o melhor adversário nesse grupo. Eu acho que o Central. Eu fico na dúvida entre Central e América, tá? Quem é melhor? Deixa ter o próximo jogo, Tarcísio, que aí eu vou conseguir tirar a dúvida melhor, que aí vai ter duas partidas de cada adversário. Mas eu não acho que o Santa se acomodou, não, tá? O Santa hoje no jogo é um discurso fácil, né? Falar, se acomodou e tal. Eu acho que o Santa jogou mal, sabe? Não funcionou. Mesmo a equipe do primeiro tempo, que foi melhor do que no segundo, já era uma equipe que não estava funcionando do jeito que deveria estar. Mas enfrentou também um adversário que complicou o jogo do Santa, marcou bem, foi uma equipe cascuda, soube cozinhar o jogo, sabe? Gastar o tempo quando era necessário. E aí, só para o torcedor do Santa que vai ficar no pé, eu tinha esquecido, né? Eu falei que, por exemplo, o lance da expulsão não tem nada que reclamar da arbitragem. Eu acho que o Santa Cruz que pode reclamar da arbitragem é o lance do gol, porque me parece que a origem da jogada é uma falta em Thiago Galhardo. Eu fiquei com a sensação de falta. É um lance que o Santa vai para um ataque, né? Uma transição defesa-ataque. Thiago Galhardo é parado com falta. Tem uns três jogadores do Central ao redor dele ali. E aí, no contra-ataque dessa falta, sai o gol do Central. Eu acho que aí cabe uma reclamação. Mas assim, é a realidade do campeonato que você disputa, tá? O Santa não pode ficar usando isso como muleta, não. É um campeonato que, se a gente fala aqui de polêmicas de arbitragem na Série A, na Série D você com certeza vai ver também. Não tem VAR, pelo menos nessa fase. Então, tem que passar por esses obstáculos para conseguir o acesso, né? Vale pontuar porque foi um erro, mas não que sirva de desculpa. E como eu já falei, o Santa até antes da expulsão já não fazia uma boa partida. Agora, um ponto até que Tarcísio falou aqui, né, sobre se acomodar, e eu acho que vale um ponto para levantar, não a respeito da equipe, né, os jogadores dentro de campo, que eu não senti muito isso, embora pode ter acontecido, a gente sabe, é algo que tem que ficar sempre de olho, mas eu acho que dentro do Arruda é mais difícil, tá, de ter isso. Mas um ponto que eu ia tocar eu sinto que na torcida estava se gerando um sentimento muito de que assim, essa Série D aí, pelo menos até chegar ao mata-mata, está encaminhado, não preciso me preocupar. E alguns pontos que me levam a pensar isso. Por exemplo, você vê muito menos o perfil oficial, por exemplo, divulgando a partida. E aí é uma questão mais institucional do que da torcida. Pô, eu vi muitos torcedores, por exemplo, pegando no pé. Pô, tá falando mais da SAF, e que é um assunto super Isso. importante, do que do jogo que tem esse final de semana. Então, o Santa tem que entender que, por mais que esteja passando pelo processo de SAF, que é super importante,
tá passando por um campeonato que é, assim, sobrevivência. O Santa não é a situação do Central que se ficar fora só volta em 2021 já ter chance, mas o Santa não pode perder mais tempo na Série D. Já é uma competição muito complicada, que mesmo você com 100% de foco, corre risco de não conseguir o objetivo. Então, se você perder um pouquinho o foco, pior ainda. Então, eu acho que vale institucionalmente voltar esse foco, chamar a torcida. E por que Isso. que eu falo isso? Não sei se isso afeta nos jogadores, mas o público, por exemplo, foi mais um público abaixo. O Santa teve hoje um público, eu acho, de 16 mil pessoas. Se você olha a competição, é um público bom. Mas se você compara Sim. com o Santa, que vinha colocando 30 mil pessoas, 29, 28, é uma queda, né? Duas partidas já que tem um público ali que a soma fica nos 30. Então, eu acho que é preciso também mobilizar mais, entender a importância da campanha, entender que não tem nada ganho. O Santa tem absolutamente nada ganho nesse campeonato. Parecia que o Santa tinha garantido a primeira colocação na primeira fase, não tem. A gente falou aqui que o Santa pode voltar de Natal na terceira colocação, então nem o mando de campo do primeiro mata-mata o Santa está garantido. Então tem nada ganho, tem muita coisa em jogo ainda e tem que manter a mobilização lá em cima, em termos de presença de torcida e, obviamente, em termos do elenco, embora eu não acho que esse tenha sido o problema hoje, tá? Muito bem, mais comentários aqui. O Júnior Costa fala que o Santa Cruz vai ganhar do América de Natal, já é certo. O pai, alguma coisa aqui, ele falou: o esporte está sacando o Santa. E o Ultra One, ele fala que tem time que joga 3 meses e passa o resto do ano parado sem ter nenhuma renda. Inclusive vai se agravar, né? Se você tem 11 datas, o que é 3 meses vira 2 meses, né? E se você não, se você passar da primeira fase, né? Então, de fato, é urgente, viu? Essa questão do calendário do futebol brasileiro. Tem que ter uma série E aí para os times jogarem, né? Uma série estadualizada. Estadual é tão curto? Estadual é só a Copa do Brasil, dá vaga na Copa do Brasil. Aí quem não tá na série A, B, C e D, joga essa série E valendo vaga na série D, né? E aí você faz algum rebaixamento na série D, né? Para você também não fazer os times terem a obrigação de subir em muitos casos para ter um calendário, né? A gente tem muito time nessa situação. Mas isso é pauta para outro programa, tá? Dá para fazer um programa só sobre esse assunto aqui do calendário do futebol brasileiro. Vamos pro campinho, Arthur Silva? Vamos analisar individualmente os Vamos. jogadores. Chuva de vermelho, viu? Um spoiler. Começando pelo Felipe Alves, que pelo Vermelho, viu? gol tomado e pela entrevista, acho que vai ser vermelho. É. Não, o vermelho era pelo gol tomado. A entrevista, eu eu falei ali no comentário porque assim foi meio surreal que ele pareceu ele colocar a culpa nos outros assim, de, pô, tinha um cara livre. Aí você não precisava então entregar a bola para ele, né? Isso. Mas não tem como não ser um vermelho aí para Felipe Alves, porque foi um jogo em que ele foi muito pouco exigido. A gente vai lembrar aqui de defesa dele. Depois que o Santa leva um gol, tem um lance que o Jô Santos fica cara a cara com ele, finaliza, Felipe Alves defende. Mas assim, para mim pareceu muito mais o Jô Santos perdendo um gol do que Felipe Alves defendendo, porque ele estava meio vendido no lance, e assim, não era culpa dele estar vendido no lance, que ele estava cara a cara, mas o jogador central que finaliza mal. Fora isso, ele não teve nenhuma aparição e o gol, como eu falei, assim, se ele fica dentro do gol, o gol não sai. Porque aquele cruzamento provavelmente alguém ia tirar ali, Natan estava de frente para a bola, ia fazer o corte, a bola ia seguir, não ia sair o gol. Então ele saiu da barra para fazer a assistência para o jogador do central, muito mal, Felipe Alves. E aqui, Fábio, eu acho que vale um comentário, que é o que mais está acontecendo nas redes sociais, né, sobre Felipe Alves, porque querendo ou não, já é o terceiro jogo seguido com falha grave de Felipe Alves. Tá? Contra o Ferroviário ele falhou em 2 gols, né? A gente pelo que, assim, depois a gente pode ver, ter vendo imagem se tem algum gol ali que dá para escapar ele da falha, mas 2 gols que foram falha. O gol do Ferroviário em Recife, já tinha torcedor falando que aquele gol de fora da área que o que ele leva foi falha, mas ali eu não vou cravar porque o ângulo não me permite cravar nada a respeito. Aí você tem o jogo contra o Souza, que ele erra na saída de bola. E o jogador do Souza perde um gol inacreditável, sozinho assim com contra a barra. Então mais uma falha e hoje essa falha. Então Felipe Alves, que já não gozava de muita confiança com o torcedor, desde o começo, até pelas aparições ali que ele teve nos amistosos, né, entre o Pernambucano e a Série D, que ele foi mal. Aí começa a Série D, mesmo ele tendo feito boas defesas, e eu falava aqui, né, eu trazia muitas vezes avaliações positivas para Felipe Alves e dizia, pô, nunca fui um grande fã, mas o cara tá bem, tá fazendo a defesa, para a Série D
é um goleiro acima do nível, né? Pelo menos era essa expectativa que a gente tinha. Tá indo bem. Contra o 13, por exemplo, ele salvou o Santa naquela partida. Mas mesmo naquele momento já tinha torcedor que falava para mim, ó, esse cara não me passa confiança. Bola na área, sabe? Saindo do gol, não confio, não dá. E aí ele vem dando força a esse movimento. E hoje, se você fizer uma enquete com a torcida do Santa, tenha certeza que bate 98% querendo que Rock Kennedy assuma o lugar de Felipe Alves como titular. O problema, que eu já comentei nas redes sociais com alguns amigos, é que assim, não vai sair. Tá? Torcedor É. do Santa Cruz, assim, não estou aqui fazendo uma defesa a Felipe Alves, tá? Se fosse eu para fazer a mudança, provavelmente eu colocaria Rock Kennedy. Mas não vai acontecer porque Felipe Alves tem um contrato de 3 anos com o Santa. 3 anos, tá? É bom deixar claro isso. E quando foi feito o anúncio, eu falei que era uma loucura você assinar contrato de 3 anos com um goleiro que está prestes a fazer 37 anos. Não é todo goleiro que é Fábio, não, que joga em alto nível até 44, tá? Assim, mesmo que Felipe Alves É. estivesse muito bem esse ano, ainda era uma temeridade você ter mais 2 anos de contrato com ele. Com ele tendo essas falhas, a temeridade é ainda maior. Então você está falando de um goleiro de 3 anos, um goleiro que veio contratado pela SAF, tá? Isso é uma realidade. O próprio investidor da SAF ele deu entrevista recentemente falando que Vinícius Diniz foi decisivo para trazer Felipe Alves e tal. Então ele é um jogador que veio com uma contratação da SAF já, basicamente. Ele é um cara que representa o investimento que a SAF está fazendo e já dá para dizer aqui que é o primeiro erro da SAF ter dado esses 3 anos de contrato para ele. E é um líder de vestiário. Felipe Alves a gente sabe que é um líder. Sempre foi líder durante a carreira e dentro do vestiário do Santa Cruz deve ser. Se você observar a entrevista coletiva hoje de Marcelo Cabo, você vai ver Marcelo Cabo já colocando panos quentes, dizendo, não, tem que avaliar, Ele é o ele já nos capitão, Arthur, salvou. do Santa? É não, é não. Normalmente o capitão é Israel, não. Hoje foi Thiago Galhardo, o capitão, mas eu Uhum. estou confundindo aqui. Mas ele normalmente não é não. É Totti também costuma ser capitão, né? Hoje acabou não jogando, enfim. O Santa acaba variando um pouco ali quem é o capitão da equipe. Mas Felipe Alves não é. Mas é uma liderança, tá? Independente de ser capitão ou não, com certeza ele é uma liderança dentro do vestiário. Na própria entrevista coletiva de Marcelo Cabo, ele já colocou panos quentes. E eu também acho que não era para Marcelo Cabo chegar na entrevista dizendo vou tirar ele. Já era esperado que ele ia colocar panos quentes de toda forma. Mas eu acho que toda essa conjuntura, a soma total de fatores que a gente tem a respeito dele, pesam muito para que Felipe Alves não entre. E também o fato de Rock Kennedy ser o substituto. Porque assim, a gente, sendo sincero aqui, Rock Kennedy é um goleiro que tem 3 meses de jogos como profissional, sabe, no Santa Cruz ali. Ele teve muito pouca 22 anos só, experiência. né? É muito novo, né? Então, não é também como. Não é se fosse o contrário, não tenha dúvida que Rock Kennedy já teria saído para entrar Felipe Alves, como de fato aconteceu. Né? Mas mesmo vamos supor que Felipe Alves chegasse agora, Rock Kennedy estivesse muito bem. Se Rock Kennedy tem a sequência de falhas que tem, Felipe Alves entraria facilmente. Porque, infelizmente, é a realidade. Né? Felipe Alves é um goleiro de estofo muito maior, enquanto o Rock Kennedy não. E aí pesa, né? Ainda mais a posição, porque você sabe que trocar goleiro é uma posição que não tem como os dois jogarem. Não tem como você, não é que nem atacante, que diz, eu boto 45 minutos um, 45 minutos outro, vou ali revezando. Não tem como. Você faz uma escolha. E você tira um goleiro agora, como é que você coloca depois? Goleiro é uma posição de confiança também. Então, muito difícil que ele saia. É mais fácil o torcedor torcer para que ele se recupere do que acreditar que ele vai sair, tá? E aqui não é dizendo que isso é o certo a se fazer, mas é dizendo que muito provavelmente vai acontecer na sequência. E se for pra trocar, teria que ser agora, né? Pelo menos pra dar alguns jogos aí de fase de grupos pro Rock Kennedy, né? Pra ele voltar a pegar ritmo e tal. Também ou faz agora ou não faz mais, né? Não tem Exato. muita O escolha, Santa não viveu vai. na última Série D que foi pro mata-mata contra o Retrô, uma situação assim que eu inclusive criticava muito, que o Santa ficava revezando o goleiro entre Clever e Jefferson. Eu acho que um jogava 2 jogos, aí falhava e botava outro, que também para mim não é nada interessante, tá? Você tem que ter um cara e dar confiança da sequência. Eu acho que agora poderia ser feita a mudança, mas é como você falou, tem que fazer logo. E eu acho que toda essa conjuntura, o Marcelo Cabo dificilmente vai comprar essa briga, sabe? De pegar um cara que é um cara que veio pela SAF, com contrato longo, com esse estofo, com o nome, líder de vestiário e colocar ele no banco, enfim, e todos os problemas que podem vir devido a isso, enfim. Vai ser Felipe Alves até o final e a gente torcer para que ele volte a ter mais confiança e ajudar a equipe como vinha ajudando no começo da competição e não sendo esse goleiro extremamente instável que ele vem sendo nos últimos jogos. Bom, pedir pra galera deixar o like, né? Reforçar a curtida aqui no vídeo, super importante.
Tem uma mensagem aqui do Kaique Schneider, ele é de Mato Grosso. Ele fala que a Luverdense também precisa desatolar esse ano, mas vejo o Santa Cruz brigando, quem sabe por acesso. Para mim é top 6 times que podem subir. É isso. O Luverdense está na Série D, tá, né? É um time que jogou Série B recentemente, inclusive, né? Jogou vários anos ali na Série B, né? Isso. Jogou Série C também com o Santa ali no começo dos anos 2010, né? 2000, o Santa enfrentou, acho que a Luverdense em 2012, 2013, por aí. A Luverdense que tá na primeira fase da Série D, né? Tá bem, né? 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tá no G4, né? Também um time aí que pode brigar por acesso. Valeu aí, Kaique, lá do Mato Grosso, também acompanhando aqui o NE 45. Seguindo aqui a análise, dupla de zaga, Eurico e Matheus Vinícius. Matheus Vinícius, o vermelho também, porque se a gente for fazer uma análise técnica do jogo, ele nem seria um jogo para vermelho. Ele nem fez uma partida ruim tecnicamente, mas a irresponsabilidade dele na expulsão custou a derrota, né? Porque por mais que o Santa não tivesse bem, no 11 contra 11 era provável que o jogo terminasse pelo menos 0-0, né? O Santa não fosse derrotado e não tivesse essa possibilidade, por exemplo, de ser ultrapassado pelo Central na próxima rodada. Então, expulsão decisiva e como eu já falei no comentário anterior, não vou repetir muito, mas precisa acordar. Matheus Vinícius vinha flertando com esse problema de tomar cartões amarelos de forma desnecessária já alguns jogos. Aconteceu. E aqui tem que levar um puxão de orelha pesado, porque isso aqui no mata-mata pode significar adeus do Santa Cruz na Série D. Ele é um zagueiro de potencial, um bom zagueiro. Na Série D eu acho que ele está oscilando um pouco mais do que deveria, mas ainda é um bom zagueiro, obviamente. Mas precisa se ligar nisso para não cometer mais esse tipo de vacilo daqui para frente. Aquilo que eu falei lá no comentário inicial de riscar uma linha e certos erros não podem mais ser mais cometidos, isso vale muito para Matheus Vinícius. Muito bem. E Eurico? Eurico eu vou colocar o razoável, tá? Para mim, ninguém hoje vai levar mais do que razoável. Razoável é o teto de atuação que alguém vai conseguir ter hoje. E Eurico, eu acho que ele foi um dos melhores ou menos piores do Santos na partida. Fez uma partida ok. Teve um lance que ele salva ali no ataque do. Um ataque no segundo tempo do Central, né? Um cruzamento ali de Zé Arthur, ele acaba cortando. Acho que fez uma partida razoável, Eurico. Bom, vamos para a lateral direita, né? Ainda sem Israel, né? Que segue fora. Yuri Ferraz. Foi quem jogou. Talvez seja a minha avaliação mais polêmica. Acho que nos comentários vai vir torcedor discordando, mas eu vou colocar o razoável para Yuri Ferraz. Eu achei que Yuri Ferraz, naquele recorte que eu falei que talvez tenha sido o melhor do Santa, né, os 6 minutos iniciais, Yuri Ferraz foi parte muito efetiva nisso. Tá? As 3 jogadas que o Santa Cruz tem começam em cruzamentos dele. Cruzamento que a bola sobra para Giovani, depois um cruzamento Matheus Vinícius cabeceia para fora, depois um cruzamento Giovani chuta de primeira, a bola fica na marcação. Então, um cara que ajudou muito ofensivamente. No primeiro tempo, ele foi para mim um dos melhores do Santa, talvez fosse até um verdinho um musgo, mas ele cai de rendimento no segundo tempo, é bem verdade, né? E fica marcado por um cruzamento tenebroso que ele dá no segundo tempo, que a bola vai muito distante. Mas acho que no conjunto da obra eu considero uma avaliação razoável, tá? Eu ainda acho que ele é, por exemplo, para mim hoje melhor do que Totti. Totti não vem funcionando, eu achei a partida de Yuri Ferraz hoje melhor do que a dele. Mas concordo com o que trouxe Pedro aqui, né? O time sente muita falta de Israel, é um Isso. fato. Israel, ele dá a opção de você ter ele como lateral, que ele vai bem, faz bem, vem funcionando bem na equipe, mas também dá opção em outras posições, né? Atuar no meio campo, se necessário, atuar de ponta, né? Que é uma posição que você tem poucas opções. Faz muita falta, de fato, Israel nessa equipe e espero que volte em breve. Coincidência ou não, né? As 2 derrotas do Santa foram sem Israel, né? Exatamente. Nos 4 jogos sem ele, 2 derrotas e 2 vitórias. Bom, vamos para a esquerda, né? Tivemos Vini Silva e depois o Natan, né? Que estreou. Eu vou colocar para Vinícius Silva. Eu vou colocar o vermelho. Também foi muito mal. Eu tava pensando em não colocar o vermelho para não ficar no mesmo patamar de Matheus Vinícius e Felipe Alves, mas foi muito mal o Vinícius Silva também. Muito, muito mal. Muito fraca a partida, não aparece no ataque, defensivamente também não dá sustentação. Muito ruim a partida dele. Natan, eu vou colocar o laranja. Vai ser um laranja quase que como desconto por ser estreia
e ter pego metade do tempo ali que ele ficou em campo com um jogador a menos. Mas não foi um bom cartão de visita de Natan, tá? Já vou emendar aqui com o Natan ali para fechar logo a lateral esquerda, porque, como eu disse, ele levou muita desvantagem nos duelos ali no segundo tempo contra Zé Arthur e Augusto Potiguar. E o torcedor do Santa Cruz que viu Zé Arthur e Augusto Potiguar no Santa Cruz vai saber que se o cara começa tendo dificuldade contra esses jogadores, não é bom sinal. E hoje ele levou muita desvantagem. Quase todo jogo, toda jogada ele tentava levar na trombada, levava desvantagem. Foi por onde o Central chegou com maior perigo, por mais que o gol não tenha saído ali, mas o gol foi por causa de uma questão de contra-ataque, né? Enfim, não gostei da atuação dele e ficou laranjinha aí para Natan. Muito bem, vamos partir aí para os volantes, né? O Gabriel Galhardo e o Balotelli. Balotelli e Gabriel Galhardo, eu vou colocar o amarelo, o razoável para os dois. Entre os dois, eu acho até que Balotelli foi melhor do que Gabriel Galhardo hoje. Gabriel Galhardo, eu acho que ele era um cara mais importante para fazer a equipe funcionar, por mais que estivesse errando, mas tentava, buscava armar a jogada, levar a bola para o ataque. Errou mais do que é de costume, é bem verdade. E o Balotelli, a raça, aparecendo muito no ataque também, tentando finalizações de fora da área. Eu citei no meu comentário pelo menos duas, então dois caras ali que eu achei razoáveis na partida. Natan foi laranja, tá, Alan? Laranjinha para Isso. Natan. Bom, completando o meio de campo, o William Júnior. Pode colocar o. Vou colocar o laranja também para o William Júnior, tá? Foi bem mal, mas eu acho que ele ainda teve algumas mínimas participações ali na partida, tipo o passe de cabeça que ele dá para Giovanni ali no começo, mas foi uma partida abaixo, tá? De William Júnior. Já falei várias vezes aqui, o William Júnior, dos titulares do Santa, é o cara que mais me preocupa. Era ele junto com o Rodrigues, mas Rodrigues, eu até não falei quando a gente falou do lateral esquerdo, mas Rodrigues hoje, por exemplo, nem apareceu entre os relacionados e para mim ele continua ainda sendo a melhor opção do Santa pela lateral esquerda, tá? Vinícius Silva não dá e Natan, se for esse futebol que ele vai disputar daqui para frente, é melhor o Rodrigues. Mas voltando para o William Júnior, é o ponto do time titular que mais gera dúvidas, né? É um cara que é útil, participa, tenta, mas assim, falta muito, sabe? Muitas vezes ele não consegue dar sequência nas jogadas, erra bastante. Enfim, eu não consigo gostar muito dele, mas fica aí o laranja, não acho que é para nível do vermelho, mas foi uma partida abaixo de William Júnior hoje. Bom, partindo para o ataque, né? Thiaguinho. Apagado hoje. Apagado, apagado. Eu vou colocar o laranja também para Tiaguinho, para seguir a mesma métrica ali. Eu tô seguindo a mesma métrica que eu segui para William Júnior, tá? E Galhardo também eu vou colocar o laranja. Eu acho que não funcionaram, não conseguiram dar sequência no jogo, abaixo. Talvez até poderia ser um vermelho, tá, para eles, mas eu vou deixar aquele trio ali no vermelho, Vini Silva, Matheus Vinícius e Felipe Alves. E vou deixar eles três aí no laranja, não funcionaram. Giovani, razoável. Acho que dos três do ataque, Giovani foi o que conseguiu participar melhor, ainda criar alguma coisa, embora ainda abaixo do Giovani padrão, que a gente vê ajudar tanto o Santa. Hoje não foi uma das suas melhores partidas, mas de fato do ataque foi o que ainda tentou alguma coisa. Por isso até minha crítica a Marcelo Cabo por ter tirado ele ali na reta final, em vez de ter tirado Thiago Galhardo. Bom, vamos agora para os jogadores do banco, né? Tivemos aí. Nenhum verde, hein, Arthur Silva? É isso mesmo? Não, ninguém vai levar verde hoje não. Ninguém Meu mereceu. Deus, que exigente, hein? Tudo bem que perder em casa pro Central, né? Também tem esse ponto. Bom, João Pedro, William Alves, Renato e Tanque. Reservas. Alguém merece um verde aí dos reservas ou também não? Também não. Eu vou colocar para Tanque e William Alves, eu vou colocar um sem nota. Acho que tiveram um recorte pequeno na partida, um cenário de jogo com Santa Cruz com um jogador a menos já, então nem dá muito para avaliar. Então, para não acabar sendo injusto, eu vou colocar os dois aí sem nota. O William Alves vai voltar a ser titular na próxima partida, vamos acompanhar melhor, né, no jogo contra o América. João Pedro, eu acho que razoável. Entrou, tentou, participou, teve uma finalização ali de fora da área que o goleiro defendeu. Enfim, é um João Pedro que vem aí melhorando, tá? O João Pedro que começou o ano no Santa Cruz muito bem, caiu muito de rendimento,
Na série dele começou também bem abaixo, parecia um cara que não ia agregar em nada, mas nas últimas partidas vem conseguindo participar minimamente melhor ali, sendo um cara mais útil para o elenco. Hoje foi mais uma dessas entradas, ficou razoável para ele. O Renato eu vou colocar o laranja. Não vou colocar. O Renato, assim, se fosse fazer uma avaliação talvez só da partida dele, talvez fosse um vermelho, porque ele quase que não conseguiu tocar na bola, tá? Assim, o Renato tá muito abaixo ainda fisicamente e é natural. O cara tava basicamente um ano aí parado, não tinha feito nenhuma partida ainda nessa temporada, sofreu com lesões, problemas físicos. Por isso que eu vou colocar o laranja, porque foi mal, mas eu não vou pesar muito ainda, porque tem todo esse contexto. Mas realmente não fez muito sentido a entrada dele, tá? A gente que é torcedor e não está vendo o dia a dia, entende a questão de ter entrado o Renato, mas eu imagino que o pessoal que está no dia a dia aí do clube deveria ter uma avaliação, mas assim, se for isso que a gente viu dentro de campo, o Renato ainda não tem condições. Espero que ele se condicione aí para entrar. Até me deu uma sensação de que ele entrou hoje jogando pelo meio, porque até chamou a atenção, a equipe mudou um pouco a forma de jogar para Renato ter entrado. E aí eu já vou casar isso com a avaliação ali de Marcelo Cabo, que vai levar para mim um laranja, não vai levar um vermelho, porque eu acho que teve muitos fatores ali na partida que comprometeram muito o trabalho dele, como a expulsão e a falha de Felipe Alves, mas a condução dele ali após a expulsão foi muito ruim e até antes. Essa entrada de Renato para mim já foi temerosa, porque a equipe mudou um pouco a forma de jogar para ter Renato dentro de campo, que não faz sentido, né? O Renato jogou meio que de meia, às vezes ali fazendo um falso 9 junto com o Thiago Galhardo, a equipe parecia que estava jogando no 4-4-2, e eu acho que muito por uma questão física dele. Porque por mais que ele tenha vindo para jogar de ponta, acredito que não tinha ainda o vigor físico para jogar aberto. Por isso que João Pedro foi fazer essa função e até fez sentido no momento, porque João Pedro entrou justamente jogando nessa posição que ele entrou bem no jogo passado contra o Souza, mas não funcionou, não agregou e aí avaliando Marcelo Cabo, por mais que tinha todos os fatores que sejam mais preponderantes para a derrota, mas eu acho que teve a participação dele também, porque o Santa, depois que teve a expulsão, foi um nada dentro de campo, não teve um mínimo de organização e acabou perdendo de forma bem justa. Muito bem, todo mundo avaliado. Não temos melhor em campo, né, Arthur Silva? Temos aí o melhor razoável em campo. Pode ser, coloca Balotelli. Muito Balotelli, só bem, para então não deixar vamos. ninguém sem essa avaliação. Coloca ele aí. O W Balotelli, né? Fica aí como o menos pior em campo, tá? Não tem melhor em campo, não. Temos o menos pior e É fica aí porque já tá com. amarelinho ali a borda, já tá mais justa. Não é nem verde a borda do melhor em campo. Não pode ser, não. Muito bem. É isso. A equipe do Santa que volta a campo no próximo final de semana. Jogo fora de casa contra a equipe do América de Natal. Jogo bom, hein? Jogo, um adversário difícil aí. Ou pro Santa recuperar a confiança de vez, né? Ou complicado, né? Ou complicar de vez, né? Porque aí pode até cair para terceiro lugar, enfim. O Matheus Melo fala que. O Marcelo fala que o Matheus Melo não entra nesse time. Por quê? Ele estava fora um bom tempo lesionado, né? Ele voltou a figurar no banco de reservas apenas no jogo passado, mas de fato, eu acho que ele poderia ter sido acionado hoje. Teria ajudado mais do que Renato, por exemplo, na minha opinião. Se a ideia era jogar centralizado, com o Renato, como de fato foi, eu acho que o Matheus Melo teria agregado mais no time do que Renato poderia ter entrado hoje. Boa lembrança aí de Marcelo. E o Pedro Caselli fala aqui que gostou da partida de Yuri Ferraz. É titular enquanto Israel não volta. Mesmo assim, o time sente muita falta de Israel. Muito bem. Concordo Quem diria, hein? 100%. Israel fazendo falta em algum time. Ele realmente ele tá muito bem aí no Santa. Jogou no Belo aqui, não fazia muita falta, não, viu? Fazia mais raiva do que outra coisa, mas ele no Ele Santa sempre foi um está. cara defensivamente muito problemático, né? É, E no Santa ele se encontrou assim, isso, é. um vigor físico incrível, assim, participando muito do jogo, fazendo várias funções. De fato, está fazendo muita falta e vive um bom momento no Santa Israel. Assim, o Israel, a minha lembrança dele é na final da Copa do Nordeste, Botafogo e Fortaleza. Né, foi 1-0 em Fortaleza, e aí no começo do jogo Israel entrega uma bola e o Fortaleza faz 1-0 e ali acabou com, sei lá, começo do jogo. Israel erra e o Fortaleza faz 2-0 e mata praticamente ali aquele título. Então minha lembrança com o Israel não é muito boa, mas sucesso para ele aí no Santa Cruz.
que ele não entregue nada aí no Sucesso, Santa. sucesso para ele, longe do meu belo, né? Bom, o Saulo aqui falou que ano que vem vai ter Botafogo e Santa Cruz na Série D. Falou que o Santa não vai subir e o Botafogo vai cair. Talvez tenha Vitória na Série B, viu, Saulo? Eu sei que você é Vitória, então você tá tirando onda aí, mas o seu Vitória tá ameaçado também, viu? Talvez todos nós podemos chorar juntos ao final da temporada. Bom, é isso. Vou ver se eu consigo ir para esse jogo contra o América. Se calhar ali a agenda. Isso. Semana que vem vou estar aí por causa do Experience, né? Se o jogo fosse no Arruda era mais fácil, mas Natal, quem sabe a turma não chega. Vamos ver. Muito bem. Atuzildo tá por aí? Daqui a pouco. Tá aí, vamos deixar ele na tela, né? Porque a gente vai falar agora do Shine Box, tá? É um dos primeiros grandes parceiros aqui do 45 Minutos. Tá de volta aqui à nossa casa e com o QR Code aqui na tela para você já fazer o seu pedido direto no WhatsApp, tá? Não precisa baixar aplicativo, é só aponta aí, domingão, né? Não jantou ainda, né? Você que tá vendo aqui na versão ao vivo, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já vai ser direcionado para a unidade mais próxima da sua casa, tá? Para você fazer o seu pedido, aquele yakisoba maravilhoso, enfim. É no Shine Box, né? Com toda a qualidade. Então, peça agora o Shine Box, QR Code na tela, super rápido, prático, comida chega rápida, quentinha, várias opções, né, para você aí que gosta aí de comida chinesa, tá certo?